A paz do Senhor, queridos. Que a graça do Espírito Santo esteja com todos nessa hora. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que fica lá em Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós, o Senhor, por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Querido, essa palavra de Deus aqui é tão tremenda essa palavra. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o ontem, hoje e eternamente. É o Deus que operou no passado, operou no presente. E é o Deus também que até hoje levanta profetas verdadeiramente do Senhor. E Moisés, Deus levanta Moisés para uma grande missão. Missão essa que Moisés tem que conduzir o povo no deserto para uma terra que Deus a prometeu, que Deus deu por herança, que Deus tem prometido àquele povo, ao povo de Israel. Então, Deus chama Moisés, convoca Moisés para essa grande missão. Missão não muito fácil para o profeta, missão muito árdua para o profeta. Então, para o servo de Deus. Então, Deus convoca Moisés para essa grande missão de tirar o povo da escravidão ali do Egito para levar para essa terra que o Senhor tem prometido, essa terra que mana leite e mel. E certa feita ali, Deus, Moisés conduzindo ali o povo por meio ali daquele deserto árduo, e sempre Deus nunca abandonou o povo. Deus, ele supria todas as necessidades. O povo, quando você vai ler aqui no decorrer de todo o texto, nós vemos que Deus, ele mantinha o povo com coluna de fogo, com nuvem e tudo. Deus, ele envia maná, ele envia comida, ele envia água, ele não deixa faltar. As roupas do corpo não envelhecem. Deus supre todas as necessidades daquele povo no percurso para o deserto, no percurso ali daquele deserto até a terra prometida, até essa terra que Deus tem prometido para o povo de Israel. Mas certa feita, o povo no meio do percurso começam a questionar, começam a murmurar. O povo já não estavam satisfeitos mais com nada. O povo, eles viviam reclamando da vida, por mais que eles vissem ali os milagres de Deus perante os seus olhos, mas depois eles continuavam murmurando, eles continuavam questionando, eles continuavam falando. E certa feita, Deus, ele se ira tanto por causa disso, por causa da rebeldia do povo, por causa da desobediência do povo, que ele quer matar, ele quer exterminar com o povo, ele quer matar o povo dele, ele quer exterminar, ele fica irado. E Moisés, ele sempre intercedia pelo povo e Deus o escutava. Moisés, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, fala: Senhor, como que pode? O Senhor não pode matar o povo que o Senhor tirou da terra do Egito. Se o Senhor fizer isso, vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para trazer para o deserto só para morrer. Então Moisés, ele sempre
estava intercedendo pelo povo. Moisés, ele sempre estava ali conversando com o Senhor a respeito do povo. Então, por isso, Deus livra, por causa de Moisés, Deus livra mais uma vez o povo. Sempre, querido, sempre que Deus queria falar com o povo, Deus usava Moisés, no intermédio de Moisés. Moisés era o próprio porta-voz de Deus para comunicar aquilo que Deus estava querendo com o povo. E certa feita, muitos não quiseram aceitar. Ali, inclusive aqui onde eu li, que Miriam, ela se levanta, a própria irmã de Moisés, se levanta contra ele e questionando por que Deus só falava por meio de Moisés e lá não tinha outro profeta para que Deus falasse. E Deus ouve, amado. Ei, Deus ouve. Deus ouve. E Deus desce. A palavra de Deus diz, amado, que ela começa a murmurar e falar a respeito de Moisés. Em outras palavras, aqui eu conjecturando aqui a palavra, ela estava falando: será que não tem outro profeta para Deus falar? Só tem Moisés para falar por meio de nós? Olha aqui a palavra dele, o que é que diz? E diz: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Como que diz assim, será que Deus não tem outro profeta para falar? Somente o Moisés? Querido, eu já quero ministrar teu coração a partir daqui. Deus, ele não muda, igual eu falei no início. E do mesmo jeito que Deus levantou profeta no passado, Deus levanta profeta hoje. Profetas verdadeiramente. Não se levante contra o profeta de Deus. E esses últimos dias, tem pessoas que vivem numa vida triste, numa vida maldita. Por quê? Porque tem que ser levantado contra o servo de Deus. Querido, nós não somos obrigados a nada. Mas se o profeta falar que Deus falou, mesmo que você não concorde, guarde para você. Sabe por quê? Porque quem se levanta para falar do profeta paga um alto preço, querido. E a palavra de Deus aqui fala que o próprio que Jesus, ele ouviu o que ela falou. Por quê? Porque Jesus, ele tinha muito ciúme de Moisés. Deus, ele tem muito ciúme dos filhos dele. Muito ciúme dos profetas dele. E Deus escolheu para falar por meio do povo Moisés. Deus não escolheu outro. E Deus fala aqui por meio da sua palavra. Ele chama, olha só, amado. Ele desce, olha só o que acontece. Preste atenção aqui para você entender o que acontece. Ele desce e ele chama. Ele desce no meio da congregação. Ele desce no meio de uma coluna de nuvem. Olha só. Ele desce na coluna de nuvem e fica ali à porta da tenda e chama. Ele chama, ele desce por meio de uma nuvem e chama os três: Moisés, Miriam e Arão. E ele fala assim para ela: escute, você mesmo, que às vezes fala o que não sabe, fala mal do profeta, vive numa vida infeliz,
Querido, você não é obrigado a crer. Você não é obrigada a acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas não fale. Fique quieto. Querido, é muito sério isso aqui, amado. É muito sério. Querido, Deus, ele tinha ciúme. É tanto que a maneira e o jeito de Deus se achegar e Deus falar com Moisés era diferente. Era extraordinário. O jeito que Deus falava com Moisés e a maneira que Deus se apresentava para Moisés era diferente de outros. Era diferente, querido. Olha só. Aí ele chama e ele fala assim: ouve agora as minhas palavras. Olha só, depois que o Senhor chama eles para fora e Deus fala: ouve a minha palavra. Se entre vocês tiver outro profeta, eu faço ele saber por meio de sonhos ou visão. Em outras palavras, Deus estava falando: se tivesse outro profeta no meio de vocês, não precisava você estar falando, porque eu, Senhor, sei. E eu iria fazê-lo saber. Mas escute bem. Não é assim com meu servo Moisés. O Senhor falando. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. Que é fiel em toda a minha casa. Por quê? Porque boca a boca, aleluia, Jesus, boca a boca, o Senhor falando, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. Em outras palavras, Deus estava falando assim para você entender. Se tivesse outro profeta ali, eu fazia ele saber. E você que está se levantando e falando a respeito de Moisés, o meu servo, cuidado. Porque o jeito que eu falo com ele, oh, aleluia, é diferente. Eu falo com ele boca a boca, claramente, e não por enigmas. Cuidado, querido. Cuidado no que você fala com o profeta verdadeiramente do Senhor, com quem foi chamado para a obra do Senhor. Nós não sabemos de nada. E se a pessoa estiver usando de má conduta com Deus, Deus vai tratar especificamente com ele. Então fica quieto. Porque senão, querido, é pagado um preço muito alto. Deus dá essa exortação aqui séria para ela. E não fica só nisso, querido. Deus só não matou ela aqui, Miriam, por ter se levantado contra o servo de Deus. Porque Moisés intercedeu mais uma vez. Moisés era manso demais. A palavra de Deus diz, né, que Moisés era o mais manso, muito manso. Porque para aguentar aquele povo, ter o Espírito Santo de Deus e a mansidão que Moisés tinha que ser manso igual Moisés. Moisés intercede por ela. Ela se levanta. Ela não sabia o que estava falando. Certo? Ela não sabia o que estava dizendo. Moisés se levanta.
E Moisés orar ao Senhor a favor de Miriam. Mas mesmo assim, Deus a permitiu, Deus, o Senhor, a permitiu que ela ficasse leprosa 7 dias, isolada, ferida na carne, ferida na carne. Querido, não toque, não mexa com o servo de Deus. Não mexa, querido, é sério, querido. É muito séria essa palavra. O povo, Deus se irou. Irou, querido. Ah, mas Deus não se ira. Só se for na sua Bíblia, porque na minha Bíblia é porque a gente tá acostumado a falar de um Deus de amor. Nós não estamos acostumados numa palavra que confronta, não é verdade? Aí quando nós falamos de um Deus de justiça e no Deus que se ira, muitos ficam, como que pode? Deus não faz isso. Faz, amado. Ele faz. Porque o nosso Deus é amor, mas Ele é justo. E Ele age por justiça. Ele é justo. Esse é o Deus que eu sirvo. Então não toque, querido. Não mexa com o servo do Deus Altíssimo. Um servo que Deus levantou. Não queira pagar para ver. Porque o preço é muito alto. Amém? Palavra libertadora. Palavra que liberta. Se você tinha alguma conduta dessa sobre algum servo de Deus, ou se você duvida que a pessoa não seja servo de Deus, não cabe a nós, não cabe a mim e não cabe a você julgar, mas sim o Senhor. Não fale. Amém? Que essa palavra venha alcançar você, venha alcançar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, querido.